Salve, salve, torcedor tricolor. É complicado, né? Eu vim aqui falar alguma coisa do jogo de ontem, depois da frustração que a gente teve, né? No jogo. Eu tava pensando, né? Ontem à tarde, né? Cara, eu não quero me empolgar muito com esse jogo, porque a chance da frustração é grande, né? E a gente sabia, né, que era complicado jogar com o Flamengo. Os últimos 5 jogos, né, são retrospecto, refletem a superioridade no momento atual do Flamengo, né? Em relação não só ao São Paulo, mas em relação também aos outros adversários, aqueles que se colocam como adversários diretos, né, do Flamengo. Vou citar aqui o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o, o, o Fluminense, os cariocas, né? O Fluminense, o Vasco e o Botafogo hoje não competem com o Flamengo, né? Mas Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, né? São clubes que, né, imaginam que podem competir, né? Mas a realidade é dura, mas não deixa de ser a realidade, né? Hoje o Flamengo é um time que está muito bem organizado, se estruturou com o Dorival Júnior, né, taticamente, tem uma seleção, né, de jogadores, tanto os que começam jogando como os que ficam no banco são ótimos jogadores, seriam titulares em qualquer equipe, né, do Brasil, e o Flamengo não tem adversário hoje no Brasil e nem na América, né, então o Flamengo hoje, ele só perde para ele mesmo, né, e o São Paulo foi enfrentar o Flamengo aí nas semifinais da Copa do Brasil, né, a Copa do Brasil que é uma competição que a gente ainda não ganhou, né, por vários N motivos, tem vários vídeos aí explicando alguns motivos que o São Paulo ainda não tem Copa do Brasil, não vem ao caso agora, mas enfim, cada ano é uma oportunidade, né, uma tentativa, e caiu da gente jogar, disputar uma vaga na final com o Flamengo. Só que, voltando um pouquinho para trás, né, no ano do São Paulo, quando o São Paulo terminou 2021 com o Rogério Ceni, o São Paulo estava brigando para não cair. O São Paulo conseguiu uma classificação para a Sul-Americana, na tabela do Campeonato Brasileiro, e começou a reestruturar o time, uma base do time, né, já tinha, do que tinha ficado ali do Diniz, do Hernan Crespo, né, dos trabalhos anteriores, e o Rogério iniciou um trabalho, né? Porque o final do ano passado ele juntou os cacos, né? Para o time não cair para a segunda divisão, não correr risco de cair para a segunda divisão. E o São Paulo montou um time, né? Teve alguns reforços, alguns jogadores que saíram, né? O São Paulo teve uma perca grande do 2021 para 2022, foi o Rigoni, né? Que foi um jogador que em 2021 foi um jogador, em 2022 foi outro, né? Totalmente diferente, acabou saindo do São Paulo. E o São Paulo também deu uma limpada no elenco, né? Jogadores como Daniel Alves, como Volpe, como Tietê, Vitor Bueno, Pablo, né? Jogadores que eram contestados no período do Diniz, acabaram saindo e o São Paulo se reforçou, né? Em 2021. No Campeonato Paulista, o São Paulo superou as expectativas e a gente chegou na final do Campeonato Paulista, né? Superamos o Corinthians, né? E chegamos na final contra o Palmeiras. No primeiro jogo da final, o São Paulo fez uma partida espetacular, ganhou de 3-1. E só que a gente sabe o que aconteceu, né? Quando a gente foi jogar no Allianz Parque, a gente teve um choque de realidade. São Paulo perdeu de uma forma até vexatória, não conseguiu jogar e a realidade se voltou contra nós, né? O São Paulo ainda não está pronto para competir com o Palmeiras, para competir com o Flamengo, né? Mas está evoluindo. O trabalho do Rogério Ceni mostrou uma evolução muito grande em pouco tempo, né? Num curto período ali, em 2022. E aí, nesse 2022 do São Paulo, em meio a uma maratona massacrante de jogos, em cima de jogos, jogos a cada 3 dias, o São Paulo disputa 3 competições, né? A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. E o São Paulo ainda tem chances nas 3. Claro, já vamos descartar o Campeonato Brasileiro, que as chances do Campeonato Brasileiro de título não existem. E da Copa do Brasil ficou muito difícil, né? Então, assim, o São Paulo estar nas 3 competições, vivo ainda nesse período do ano, superou as expectativas, mas maquiou muita coisa também, porque na realidade o São Paulo, das 3 competições, a única que o São Paulo tem chance de título e a única que o São Paulo pôde vislumbrar alguma chance de título é a Copa Sul-Americana, que agora se tornou a oportunidade de salvar a temporada do São Paulo, o jogo da próxima quinta-feira contra o Atlético Goianiense, né? Mas esse contexto ele se deu em cima de muita coisa, né? Num primeiro momento, depois do choque de realidade do Campeonato Paulista, o planejamento do Rogério Ceni, do São Paulo, da comissão técnica, era classificar para a Libertadores, que é o principal objetivo da temporada, para o São Paulo aumentar a receita, para o São Paulo ter mais visibilidade no ano que vem, né? Poder voltar para o cenário internacional. Né, que o São Paulo é um clube de muita tradição, tricampeão da América, né, várias vezes finalista, semifinalista, sempre chegando, né, então recuperar, resgatar essa tradição é um objetivo, né, um dos objetivos do São Paulo a médio e longo prazo. Né? E aí o planejamento era focar no Campeonato Brasileiro. Mas quis o destino que a Copa do Brasil nos reservasse uma pegadinha, né? A Copa do Brasil teve o sorteio das oitavas de final e o São Paulo caiu naqueles jogos contra o Palmeiras, das oitavas de final. E aí
pro torcedor ficou um sentimento de revanche, né? Pô, vamos jogar de novo contra o Palmeiras. E quis o destino que antes daqueles confrontos, um jogo antes do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, que foi no Morumbi, no mesmo Morumbi o São Paulo enfrentasse o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, num contexto no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras ainda não tinha uma liderança consolidada, o campeonato estava equilibrado na tabela e o São Paulo estava brigando em cima ali dentro do seu planejamento de brigar entre os primeiros colocados, próximo dos primeiros colocados. Perdemos aquele jogo para o Palmeiras, né? Perdemos aquele jogo para o Palmeiras e o que acontece? De uma forma amarga e difícil, fazendo um bom jogo, enfrentando eles de igual para igual, e perdemos nos acréscimos, tomando 2 gols em falhas de atenção, de detalhes, pequenos detalhes nos acréscimos do jogo. Então aquilo ficou engasgado. E o São Paulo devia para sua torcida uma resposta no jogo posterior, que era o jogo da Copa do Brasil, que valia a Copa do Brasil. Só que esse desgaste da maratona de jogos mudou o planejamento, mudou a forma como o Rogério vinha poupando alguns jogadores, vinha fazendo o rodízio que ele vem fazendo. E acabou mudando o planejamento do São Paulo. O São Paulo acabou evoluindo nas Copas, passar pelo Palmeiras foi bom financeiramente, mas acabou sendo ruim para o São Paulo porque colocou essa questão das Copas, né? E a Copa Sul-Americana o São Paulo foi porque o São Paulo é o time favorito hoje na competição. A gente tinha um único adversário ali, que era o Internacional, mas o Internacional foi eliminado antes, então o São Paulo hoje é o franco favorito. Passar pelo Atlético Goianiense é quase que uma obrigação para o São Paulo para disputar a final contra Del Valle ou Melgar. Então, né, a Copa Sul-Americana tem que ser hoje o foco total do São Paulo. Só que o São Paulo, devido à questão das Copas, né, de dividir o foco do planejamento, o São Paulo, de mudar o planejamento, o São Paulo deixou para trás pontos no Campeonato Brasileiro que hoje é muito difícil recuperar. Então, o Campeonato Brasileiro, a chance do São Paulo classificar direto para a Libertadores, para a fase de grupos, já é bem difícil, bem complicado. O São Paulo teria que fazer um campeonato com uma margem de erro muito pequena, né? Perder pouquíssimos pontos, porque já perdeu os que podia perder. Então, é muito difícil. E colocou o São Paulo nessa condição, nesse contexto. Mas, a gente tem que analisar que é o seguinte: com o elenco que o Rogério tem na mão, o Rogério Ceni está fazendo um ótimo trabalho e o São Paulo Futebol Clube só está disputando as 3 competições ainda nesse momento por conta do trabalho do Rogério e da comissão técnica, né? O São Paulo se reforçou bastante nessa janela, trouxe jogadores, só que são jogadores que estão chegando agora, que não estão adaptados, não tem tempo para treinar. O São Paulo não consegue parar uma semana inteira para fazer treinamento com os jogadores, para treinar posicionamento tático. O Galopo é um jogador que está se encaixando, os jogadores contratados vão tendo que ir jogando, vão ter que entender a movimentação, entender a dinâmica nos jogos, e é muito mais difícil, é muito mais complicado, né? E como eu coloquei ali nos textos da imagem, dos twitters ali, os próprios flamenguistas, né, às vezes ali pelo Mauro César, ele está, né, reverenciando praticamente o Rogério Ceni, e eles estão admitindo que o São Paulo fez uma ótima partida e que o Flamengo ganhou pela individualidade dos jogadores. Então o São Paulo não tem condições hoje de competir com o Flamengo porque não temos elenco, porque o elenco do Flamengo é superior, mas o projeto do Flamengo é melhor que o projeto do São Paulo atualmente, e o Flamengo trabalhou para isso, como eles colocaram. Então, essa fala do Tironi, numa outra postagem que eu fiz, ela faz muito sentido quando ele diz que o São Paulo precisa flamengar. O que é flamengar? É passar por esse período de reestruturação, plantar agora para colher depois. Só que esse período exige paciência, exige trabalho, né? E exige planejamento. Né? Investimento correto, como eu coloquei ali. O Flamengo, além de ter um ótimo planejamento, de ter sanado as dívidas, de ter feito os últimos anos, o Flamengo investe bem. O Flamengo tem dinheiro e, além de ter dinheiro, sabe o que fazer com ele, sabe o que fazer com o dinheiro. São Paulo ainda tem vários problemas, além da dívida, ainda o São Paulo contrata às vezes errado, ainda o São Paulo paga caro para jogador, né? Paga mais caro do que deveria, né? Então essas coisas têm que ser desconstruídas e melhoradas ao longo do processo, junto com a evolução do time, mas isso é só com paciência. Mas eu digo e repito, o São Paulo, no meu ver, no meu entender, é o único time que tem camisa e tradição a ponto de competir com o Flamengo de igual para igual. Só que precisa se reestruturar, precisa melhorar estruturalmente, né, internamente, administrativamente e dentro de campo também melhorar. O São Paulo precisa de um goleiro, por exemplo, né, que ontem o Flamengo, quando foi atacado, quando o São Paulo pressionou, o goleiro dele estava lá para salvar. Um investimento que foi feito num ótimo goleiro que saiu do Atlético Paranaense, né, por um valor menor do que o São Paulo pagou pelo Thiago Volpe, por exemplo. Então, assim, essas questões precisam ser resolvidas. O São Paulo precisa ir cirurgicamente no mercado e contratar jogadores que venham para resolver o que precisa ser resolvido. O São Paulo precisa hoje de um jogador camisa 10 nesse meio campo. A torcida critica muito o Igor Gomes, mas a torcida cobra muito do Igor Gomes, coisas que o Igor Gomes não é capaz de fazer, né? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o Igor Gomes também, né? Então, a minha análise sobre São Paulo e Flamengo é isso, né? O São Paulo pagou o preço, né, de ter mudado o planejamento em meio às Copas. A Copa Sul-Americana virou a salvação da lavoura, é tudo ou nada contra o Atlético Goianiense, é a obrigação do São Paulo participar dessa final, né? Fica de alento do jogo contra o Flamengo, que se o São Paulo jogar
como jogou contra o Flamengo, né, criando, tendo volume de jogo, as bolas contra o Flamengo não entraram, contra o Atlético Goianiense vão entrar e o São Paulo vai ganhar o jogo, porque a qualidade é muito maior do São Paulo em relação ao Atlético Goianiense, né? Então, isso fica de alento para nós, para a próxima quinta-feira. O apoio do time tem que continuar. A diretoria precisa rever algumas coisas, né? Em relação ao ingresso, né? O torcedor apoia o time, o torcedor compra a parada e tem que ser recompensado. O torcedor tem que ter um ingresso a preço justo, que ele possa lotar o Morumbi. Era jogo ontem para 65 mil pessoas. O São Paulo teve 6 milhões de renda, mas poderia ter praticamente a mesma renda com mais torcedores, né? Um pouquinho menos de dinheiro, mas mais torcedores lá, mais torcedores apoiando, uma atmosfera ainda mais forte, né? Porque o Flamengo sentiu, poderia sentir muito mais. Esperamos que na Copa Sul-Americana esses erros não se repitam e tenha a oportunidade de ter 65, 66 mil pessoas no Morumbi, né? Então, não, é isso que tem para falar, é acreditar no trabalho do Rogério, ter paciência e passar o processo. O São Paulo quer ser como o Flamengo, quer competir com o Flamengo, tem que passar pelo processo que o Flamengo passou. Isso é fato, né? Então, não adianta ficar remoendo, vida que segue, e agora é foco total na Copa Sul-Americana.